Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Boa noite, sejam bem-vindos o pessoal que está no Instagram nos acompanhando hoje. Antes de fazer a nossa prece, tem alguém que está aqui na casa pela primeira vez? Seja bem-vinda à nossa casa. Qualquer dúvida, a gente pode nos procurar no final, a gente dá toda a informação sobre a rotina da nossa casa, tá bom? Seja bem-vinda. Eu vou convidar todos então para uma prece. Vamos fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição confortável nas cadeiras. Vamos nos ligando ao plano maior, agradecendo aos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia já vem preparando essa casa, esse ambiente para nos receber em mais um trabalho. Vamos agradecendo a presença do nosso Mestre Jesus, guia e modelo, pelas todas as lições deixadas no seu Evangelho de luz, subindo um pouco as esferas, vamos agradecendo ao Pai Maior, Deus Pai Criador, Senhor de todas as horas, a qual nós somos profundamente agradecidos por esta oportunidade de estarmos nessa casa, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora e confortadora. E assim, nesse sentimento de gratidão, humildemente podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite então, mais uma vez, bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna, mais uma noite de trabalho. Antes de passar para o nosso convidado de hoje, vou só apenas dar alguns recados bem rápidos. Lembrando então que a nossa rotina, todas as segundas-feiras, nós temos palestra e tratamento a partir das 13h40. A palestra às 14h30, das 14h30 às 15h30. Entrevista e tratamento também. Nas segundas-feiras, das 20 às 21h30, nós temos o curso da doutrina, que está sendo feito de maneira remota. Estávamos como presencial, tivemos que passar para remoto, alguns casos aí de Covid aumentando, então achamos por bem passar as nossas aulas remotas. Então, das 20 às 21h30, às segundas-feiras. Se tiver alguém interessado, é só solicitar a ficha de inscrição pelo WhatsApp da casa, que é o 3644-8610. Às terças-feiras nós temos palestra e tratamento, também a partir das 20 horas, a palestra às 20 horas até às 21 horas, temos também tratamento. Quartas-feiras, das 20 às 21 horas, temos o passe de harmonização, palestra às 20 horas e entrevista também. Então, aqueles que quiserem passar por entrevista, cheguem um pouquinho com antecedência ou podem agendar também pelo WhatsApp da casa. A mocidade e a evangelização também estão suspensos por conta do Covid. Então, acredito que a gente, agora no mês de julho, a gente vai analisar como é que vai ficar a situação e se der por oportuno, voltaremos com as atividades presenciais, tanto das aulas do curso da doutrina, como as atividades da evangelização e da mocidade. Aos domingos, das 9 às 10 horas, nós temos o Evangelho Dominical, presencial.
Lembrando que sempre no último sábado do mês a gente entrega as cestas básicas para as famílias assistidas. Então, aqueles que puderem colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, qualquer dúvida, tem um mural, aqui no mural aqui do lado de fora, tem uma lista dos itens que a gente sempre precisa. Então, dá uma olhadinha, se você puder colaborar, agradecemos imensamente. Lembrando que a campanha do agasalho, então, a gente já vem com a campanha do agasalho e nós vamos fazer entrega desses agasalhos, desses cobertores, nesse sábado agora, às 11 horas, lá na Marechal Deodoro. Aqueles que quiserem ajudar a entregar, nosso encontro será aqui na Fraterna às 9h45, às 9h45 nós vamos nos encontrar aqui na Fraterna e vamos para lá para que possamos fazer a entrega desses agasalhos, desses cobertores, tá bem? Então, aqueles interessados, é só aparecer aqui na Fraterna. Lembrando, vocês podem também visitar o nosso bazar, a nossa livraria, que estão aqui no andar de baixo, aqui no piso inferior. Temos roupas, calçados, brinquedos, tem bastante coisa bacana. Os livros também em preços bem bacanas também. Então, se vocês quiserem, após a palestra, dá uma descidinha lá e prestigiem nosso bazar, a nossa livraria. Tá bem, gente? Bem, eu vou passar para o nosso palestrante de hoje, que é o Antônio Dias. Deixa eu só... Ele vai falar um pouquinho sobre mediunidade e equilíbrio mental. Então, Antônio, por gentileza. Seja muito bem-vindo, Antônio. Assim seja. Queridos amigos, boa noite a todos, muita paz. Que nós possamos dialogar um pouco, falar sobre esse assunto tão importante, que é o equilíbrio mental. Vamos dissertar, vamos facilitar da melhor maneira possível. Haja vista que a complexidade das questões psíquicas, das questões estruturais, elas são muito amplas, né? Então, quando se trata da questão espírita, nós temos que elucidar uma questão que é fundamental. Quando nós analisamos, avaliamos mediunidade, seja em que setor que seja, nós não podemos fazer uma avaliação mediúnica utilizando de ferramentas científicas através de uma medicina, da psiquiatria, psicologia, psicanálise ou a própria medicina, onde os hospitais, os consultórios se abarrotam de pessoas trazendo queixas, como acontece durante anos, né? Por quê? Porque não se pode analisar o comportamento de um médium através das ferramentas físicas e só mentais. Então, o que acontece? Posso pegar um pouquinho de água? Dá licença? Vai. A gente precisa umedecer um pouquinho. Por quê? Porque tem que se esclarecer, porque à medida que vocês vão começar a entender que qualquer abordagem para o médium tem que ter bases e comparativos com a existência do espírito. A gente está acostumado a fazer diagnóstico, nós estamos acostumados a conviver com o hospital psiquiátrico, com essas áreas, né? Durante um período longo. Então a gente consegue ver casos e mais casos de médiums que, quando se fala sobre a vidência, o médium vidente, médium audiente, premonição, são as acuidades mediúnicas, não existe diagnóstico na ciência positivista. O olhar que existe é outro. Então, o que é fundamental? Quando vocês fazem uma avaliação do médium, as bases de análise têm que ser através da doutrina espírita. As ferramentas têm que ser através da doutrina espírita. Por quê?
mediunidade, desenvolvimento mediúnico e exercício mediúnico. 4 pilares fundamentais. São tão fundamentais, são tão importantes, que eles acabam diagnosticando, dando origem para que a cura se processe. Porque na realidade a mediunidade não é abordada, ela não é vista como uma realidade nas ciências, em alguns setores, não todos. E abarrotam, né? Nós temos a nossa necessidade de tratamento, famílias, vizinhos, etc. Nós temos inúmeras pessoas que trazem aptidão mediúnica, um desenvolvimento, e não tem uma referência mediúnica. Simples. Quando nós falamos do médium, o desequilíbrio mental, o que é o desequilíbrio mental? A gente ouve falar sobre distúrbio mental, sobre patologias, sobre uma série de coisas, e a gente não sabe. E o médium, ele é propenso a ter desequilíbrios. Por quê? O médium, ele sente, percebe, capta, ele tem dualidade de pensamentos muitas vezes, pensamentos duplos, triplos, e ele pensa muitas vezes aquilo que ele nunca elaborou. Então, qual o significado? O significado é que a visão que nós temos que ter na vida, ela é fundamental. Vou contar alguns casinhos para vocês que eu já vivi, para vocês terem ideia, como é importante. Estou seguindo aqui um script para dar um itinerário para vocês, para a compreensão de vocês ficarem entendendo do que é um pouco da mediunidade. Por quê? Porque se vocês não têm, o médium não tem essa compreensão, nem dele, como é que ele vai desenvolver a mediunidade? Então, o médium, toda pessoa que sente, percebe, em maior ou menor grau, livre dos espíritos, livre dos médiuns, é médium. Mediunidade, ela é exercida de acordo com a aptidão e tendência do médium. Por isso que Kardec dividiu a mediunidade em 2 grandes setores: médios de efeitos físicos, médios de efeitos intelectuais, para poder entender as sutilezas que existem dentro do conteúdo mediúnico. Porque às vezes o médium é evidente, ele é audiente, o médium de psicografia, tem vários setores. E isto traz uma confusão imensa no nosso itinerário de vida. E aí nós vamos encontrar inúmeras crianças já em idade de terra, apresentando percepções extrasensoriais numa outra linguagem e numa linguagem espírita, percebendo coisas sem entender. E o processo de conscientização espiritual é fundamental para o equilíbrio. Isso que eu estou dizendo para vocês, isso é matéria de educação mediúnica, que é a escola. Por que isso é fundamental? Que é o que não acontece geralmente, que é a pedagogia da compreensão da mediunidade. Ah, mas o indivíduo é médium? Isso não quer dizer que ele não tenha que desenvolver uma estrutura que não é só mediunidade. Ele precisa entender. Ele é médium? Sim. Quem que é o médium? É aquela pessoa que percebe em maior ou menor grau o mundo espiritual, que tem o intercâmbio, que sente. Mas aí, o que é mediunidade? Mediunidade, a capacidade que a pessoa tem, uma aptidão, a aptidão de perceber, de sentir, é uma faculdade, segundo a doutrina espírita. O que é esta faculdade? É como se fosse um sentido: tato, olfato, paladar, visão e audição. 5 sentidos que nós temos. 6º sentido, mediunidade. É um 6º sentido. Médium, mediunidade, desenvolvimento mediúnico. Aí entra o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento mediúnico? O desenvolvimento mediúnico é a forma com que o exercício e a forma com que qualquer médium investe na sua compreensão, no seu crescimento. Aí vem escola. Por que escola? Leitura e escola, que é fundamental.
fundamental, são primórdios, é o beabá do desenvolvimento mediúnico. É o beabá. Por que isso é fundamental? Porque durante o estágio nas escolas, o indivíduo vai começar, ou o médium, ou o ser humano vai começar a entender o que é este processamento, que pouco começou, que vai levar anos para o seu desenvolvimento pleno. Se o médium soubesse que para ele ter equilíbrio, que ele chega com desequilíbrio, geralmente todo assistido chega com necessidades psicoemocionais, ele chega desequilibrado, chega com sensações, com respiração ofegante à noite, de manhã, à tarde, perturbação e assim por diante. Mas quando ele começa a entrar em ter a necessidade de consciência que ele tem que estudar, desenvolver durante um bom tempo, aí que é um dos grandes testes do desenvolvimento mediúnico. Leva anos para chegar ao domínio mental. Leva anos para uma pessoa ter plena consciência e domínio da mediunidade. Por isso que vocês veem, muitas vezes, pessoas, nossos irmãos, companheiros, familiares, muitas vezes, oscilando durante toda uma existência. Anos a fio de oscilações. E pessoas intelectuais, bem formadas, bem informadas, com cargos, mas não consegue equilíbrio. No final a gente fala um pouco do equilíbrio. Eu acompanho casos de 30 anos, 35 anos atrás, mais ou menos. Desde a época de utilização de drogas e até hoje, tinha 21, está com 50 e tantos agora. Para vocês terem ideia. O que acontece? No último estágio, nós vamos encontrar a necessidade do exercício mediúnico. O que é o exercício mediúnico? É a mão de obra, ação. Porque o indivíduo passa, o médium passa pelo estágio nos primórdios da sua necessidade de alívio. No começo dos passes, né? Quando nossa irmã fala, você não quer tomar passe? Também passe ontem, então eu economizo o fluido do médium. Consciência. Antes de ontem, federação, tem trabalho, palestra ontem, hoje. Então o que a gente tem que ter? Equilíbrio. A gente tem que começar a entender que a vida é a maior escola para o médium. Uma das grandes escolas do médium não é só no centro espírita que se desenvolve mediunidade. O centro espírita, ele é um reordenador do campo psicoenergético mental do médium. O centro espírita não vai resolver o caso do médium, nem os espíritos. Nenhum espírito vai resolver o caso de ninguém. Tanto que no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, nós vamos encontrar das responsabilidades que tem o anjo de guarda, o mentor. Ele atua até um limite, depois não mais. O livre-arbítrio é o que vai determinar as escolhas, todas essas escolhas na vida. Então, o princípio da educação mediúnica, onde é que está? No dia a dia. O desenvolvimento mediúnico tem que ser feito através de coordenação num local adequado, centro espírita. Passividade, escola, centro espírita. Desenvolvimento para entender o que é passividade, o que é concentração, o que é elaboração, o que é consciência, é o centro espírita. Em casa não é recomendável. Por quê? Porque nós não sabemos que a ferramenta mediúnica, o que ela elabora. Aqui nós temos uma questão. 4 alicerces fundamentais: médium, mediunidade, desenvolvimento mediúnico, exercício mediúnico. São alicerces fundamentais para a solidificação de um bom desenvolvimento. O médium é pai, mãe, irmão, irmã, profissional, faz negócios, vive a vida do cotidiano, áreas políticas e etc., como a gente convive, e outras áreas também, são empresários, empresárias, trabalhadores, e assim por diante, é a vida. Qual é a diferença entre nós? Nenhuma. Nós não temos diferença nenhuma.
Só temos as nossas diferenciações estão colocadas no grau de evolução de cada um só. A natureza nossa é a mesma, é a origem divina. As nossas elaborações, nossas tendências são todas semelhantes. Mas a diferença está no agir. E aí entra o cotidiano. Entra as questões da fundamentação. E essa fundamentação é que vai determinar o porquê dos desequilíbrios. Aí vocês falam assim, nós falamos, né? Por que uma pessoa se desequilibra? Por que ela tem vazio existencial? Ela tem alterações de comportamento no dia a dia? Coisa que é comum. Coisa comum. Vocês não casam? Vocês não têm filhos? Vocês não têm educação? Têm escola? Tem tudo. A questão toda, a questão fundamental está no ato de desenvolver um nível de consciência, que é pouco trabalhado essas palavras, né? É o nível de consciência que aos poucos a gente vai desenvolvendo através da compreensão do que é mediunidade. Isso é fundamental, principalmente para quem são os médios, chamados médios que têm missão, os médios que têm trabalhos elaborados no plano espiritual que têm que ser executados. Então vocês perguntam, eu trabalho com comportamento há muitos anos, eu frequento vários lugares, inúmeros lugares que eu já entrei que vocês não têm ideia, penitenciária do Estado, FEBEM, delegacia de polícia, eu já entrei em vários lugares para poder dar trabalho e palestra e além de tudo fazer pesquisa. Por quê? Porque eu tenho que aprender, eu tive que aprender, e porque vocês também vão ter que aprender. E por quê? Porque eu também passei pelo critério mediúnico. Eu passei pelo critério da percepção mediúnica, muito cedo. Já vi materialização, já vi vulto, já vi luz prateada, luz dourada, formato, objeto materializado, pulando sozinho, tudo isso. Existe espírito ou não existe? Existe fenômeno ou não existe? Ninguém provocou nada, eu não provoquei nada, eu vi e vejo. Qual o significado? Ter consciência. Quando a gente desenvolve o chamado nível de consciência, a gente não nega mais. Não discute com quem não acredita e não discuta com quem não consegue elaborar. Eu não recomendo, eu recomendo bom senso. O equilíbrio vem do bom senso. Toda pessoa, todo profissional, pode ser qualquer área do comportamento psicomental, que não conhece mediunidade, não tem autoridade para falar sobre. E é isso que vocês têm que entender. Não se discute critérios científicos com quem é leigo. E a mediunidade é um critério científico, porque filosofia, ciência e religião é prática da doutrina espírita, uma das quais é a fenomenologia, pela qual estou ligado. Existe. E aí entra o quê? Os cuidados pessoais que vocês têm que ter para adquirir o equilíbrio mental. O médium e suas capacidades. Quais as capacidades que nós temos? Quais as chamadas aptidões mediúnicas? Se eu não descobrir, quem descobre? Se você não descobrir, quem vai descobrir? Esse processo de introspecção, de autoanálise que vocês têm que fazer a vida inteira. Não tem aposentadoria. Não existe aposentadoria para as questões do desenvolvimento e crescimento mediúnico. Saúde mental, vocês vão entender o porquê que muitas pessoas, burlando os critérios do crescimento e desenvolvimento em tenra idade, juventude, as chamadas fases do desenvolvimento, como faz a psicologia quando fala as fases do crescimento e desenvolvimento, muita gente não faz dos 20, 18, 19, 20, 25, 26, brinca. Farra, droga, eu conheço bem como é que funciona essa história, e não se desenvolve, não cresce nos ciclos. Bate 50, 60 anos, não amadurece. Não consegue amadurecer nos chamados ciclos do desenvolvimento, que é o que eu faço há anos, analisando o comportamento dos ciclos de desenvolvimento do ser humano. Não faz. Frustra. E quando chega uma idade,
A estrutura mental é uma confusão, parece uma criança. A maioria das pessoas, dos médiuns, quando chega uma idade progressiva, não consegue elaborar. Porque não se desenvolveu, não aplicou, a sua aplicabilidade mediúnica, psicomental, não foi bem desenvolvida, que é um que eu sugiro para vocês. Façam, estudem, se dediquem, como nós fizemos um pouquinho só, canalizando, privilegiando a vida como o critério do burilamento, da lapidação do diamante maior, que é a vida. A vida é a coisa mais preciosa que existe. E aí nós vamos encontrar o quê? As correlações do médium com os encarnados e desencarnados. Aí é a chamada lei de causa e efeito. Você sabe o que é lei de causa e efeito? Já ouviram falar, todos vocês. Lei de causa e efeito é a lei natural, é uma lei natural que se processa através daquilo que o que cresce, desenvolve e evolui, equilíbrio. O que não cresce, não se desenvolve, não evolui, oscila. Existe uma coisa que eu vou afirmar para vocês por pesquisa minha, pessoal, no comportamento, que é o seguinte. Isso é descoberta através da compreensão do desenvolvimento. Idade cronológica, 40, 50, 60 anos. Idade cronológica, 70. Idade mental, idade de desenvolvimento, 16, 17, 15. Dá um déficit. Aí é que está o segredo. Não amadureceu. A maioria da humanidade não amadurece. E isso não é acusação nem apontando o dedo para lugar nenhum, mas é um fato. É um fato. A maioria da humanidade não cresce, não se desenvolve. Observe o comportamento, os comportamentos nas elaborações das comunidades, como que é. Se vocês nunca foram, eu já fui. Eu fui para o baile do Pancadão, fui para os guetos, Cracolândia, Praça Princesa Isabel, Helvétia, eu já estive em todos esses lugares. E já fui à noite. Cada tuguro que vocês não têm ideia. Aqueles nossos irmãos, vocês não têm ideia. Os acontecimentos que vão se desenvolver no plano espiritual. Vocês não têm ideia porque vocês não estagiaram como nós estagiamos e continuamos estagiando. Muitos, porque não é tarefa fácil de estagiar nesses lugares. É preciso ter preparo psicovibracional. E a gente afirma, a gente não vai lá para apontar o dedo ou acusar ninguém, mas é por desenvolvimento e conhecimento, para poder falar sobre o assunto. O que é trevas? Como as trevas se processam. E isso, as leis de ação e reação, ela se processa através de sintonias. Lembra quando eu falei do médium, da mediunidade, do desenvolvimento mediúnico necessário e do exercício mediúnico? É o que acontece. Por leis de causa e efeito, nós temos ligação com um médium com o outro, um emissor e um receptor, que está previsto em educação mediúnica. Um emite, outro recebe, um emite, outro recebe, um emite, outro recebe. Fecha o chamado circuito mediúnico mental. Alguém já estudou alguma coisa sobre isso? Não. É o que acontece. Por isso que nós, no mundo material, muitos médios ficam perturbados durante muito tempo. A lei de ação e reação. Um emissor e um receptor. Quem já tem escola mediúnica, vocês que já estudaram, já sabem um pouquinho. Quem está começando agora, vocês têm que saber, para vocês terem defesa. Porque uma pessoa, quando pensa, ela emite fluidos. E o pensamento, o que é o pensamento na doutrina espírita? É um veículo do espírito. Você pensa, você emite. Alguém capta e recebe. O médium receptor capta o pensamento, ele começa a ficar perturbado. Muitas pessoas se perturbam, que não tem nada a ver com o obsessor. É emissão de pensamentos soltos que tem na vida. Todo médium,
Eu passei por isso quando era pequeno. Eu captava pensamento das pessoas e adivinhava coisas. Eu adivinhava. Eu captava o pensamento, eu falei, tal pessoa está pensando, ele vai fazer aquilo, ele fazia. É premonição. Mas ela pensava e eu captava. Só isso. Isso acontece. Se você não tem elaboração mental, você passa a receber uma série de orientações. Como eu recebi aos 18 anos, quando os espíritos não gostavam um pouco de mim, porque eu não usava maconha, não usava metafetamina, não usava bolinha no meio dos meus amigos e não bebia. Eu era contrário. Eu sofria assédio. Eu era contrário a tudo que estava errado. Meu amigo queria cometer suicídio. Eu tirei ele do suicídio e ele falou, não quero mais. O pensamento de suicídio passou para mim. Tá bom para vocês? Não. Quando 17, 18 anos. Eu falava, mas eu não tenho vontade de nada disso. Mas o pensamento vem. É o chamado pensamento repetitivo. O pensamento ostensivo. Estágio. Por estágio. Só. Passei assédio, vivuto. Eu sofri assédio durante as noites. Tudo dentro desse processo de desequilíbrio mental. Por quê? O médium não sabia. Família católica, orientação católica, cristã, óbvio, boa, não estou dizendo que não seria, mas ignorante das chamadas leis de causa e efeito. E aí vocês têm que ler, vocês têm que começar a entender que a doutrina espírita exige leitura, exige contato com conhecimento. Um pouquinho, livro dos médiuns, livro dos espíritos, evangelho e outros. André Luiz, por exemplo, André Luiz é minha praia, sempre foi. Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, eu bebi esses livros. Aí eu comecei a compreender os fenômenos, as historietas que aqui ali tem. E isso traz o que para vocês? O crescimento e a evolução. Estudar é evoluir, gente. Estudar é crescer, é entrar em contato, por exemplo, com música, natureza, leitura. Vocês têm atividades? Todo mundo tem, futebol, bike, academia, filhos, todo mundo tem, isso é prática comum. Vocês pensam que ser espírita é se abdicar de todas as atividades? Não. Atividades de exercício físico são excelentes, são ótimas. Alimentação regulada, escolhida, polida, leitura, aí vocês crescem. Não existe limite para o crescimento mediúnico. Crescer mediunicamente não é só ler doutrina espírita e fazer curso de educação mediúnica. É necessário e fundamental esses elementos. A escola mediúnica é fundamental. A compreensão da doutrina espírita é essencial. Mas quem pega no volante, quem é o piloto somos nós. Que é o grau de consciência que nós desenvolvemos. Nós não podemos desenvolver nunca medo, subserviência e nãos. Tudo é pecado. Isso não existe, nunca existiu. Isso foi criado para coibir o desenvolvimento das pessoas, burlar a capacidade que cada um de vocês tem de desenvolver a capacidade de vocês. Cresçam, vocês vão ser felizes. Não cresçam, dificilmente vocês vão ser felizes. Porque a sensação de bem-estar vem da evolução. A sensação de equilíbrio é resultado, é efeito, não é causa. A sensação do equilíbrio mental é o efeito daquilo que você, na ação magnética da ajuda, da caridade, da fraternidade. Eu vi ele falando aqui, vamos distribuir cesta básica, distribuir cobertor, é o que eu faço de sábado, todo sábado, de sanduíche, todinho, bolo, no trabalho de rua, lá na Cruzeiro do Sul, de Santana. Trabalho simples, comum, básico. 150 moradores de rua, 180, 30 crianças, família. Quem criou o trabalho? Eu fui o responsável pela criatividade do trabalho e fui sozinho na pandemia. O GAFA, que é uma instituição, 2 favelas, até hoje o trabalho está bloqueado por causa da pandemia, por causa da idade de alguns participantes, mas eu não parei.
E eu não tive medo, eu tive prudência. Prudência e desenvolvimento. Falaram que a minha idade não era mais recomendável para sair na rua, 70 anos. Eu não podia fazer nada. Sinto muito, porque eu tinha vontade e determinação. É isso. E quem tem vontade e determinação gera crescimento permanente. Por quê? Você aciona constantemente a sua vontade. É do médium. Então, o que significa? Mediunidade significa a ação de atos, busca, compreensão. Não vejo mediunidade só pela questão fenomenológica. Quando se fala em mediunidade, a gente já pensa no assédio do espírito sobre o médium. A pessoa que tem a capacidade de perceber só os espíritos, entrar em contato com os espíritos ou em sintonia. Grande coisa. Isso faz parte do pacote, é um grande pacote. O mecanismo mais essencial do médium é o dia a dia. A sua elaboração, na sua busca diária, nas suas responsabilidades por manter a vida, limpar a casa, arrumar a gaveta do guarda-roupa, arrumar a gaveta das coisas, papelada, passar pano no chão, varrer primeiro, viu? Não passa o pano antes de varrer. Varre primeiro, tira o lixinho, higieniza, limpa banheiro. Esse é o dia a dia. O exercício profissional, no princípio, se aplica no respeito pelo subalterno, nas pessoas, a liderança exercida por um diretor, por uma diretora, por um gerente, uma gerente. A paciência, mesmo na elaboração dos mecanismos profissionais, técnicos profissionais, dos interesses das empresas. Este médium é consciente. Então a mediunidade é uma faculdade que, bem trabalhada, gera um grande líder, ou uma grande líder. Faz com que a pessoa seja justa, equitativa e agradável. Que quem já trabalhou com diretoria, quem já trabalhou com chefia, sabe perfeitamente. Eu não estou falando nada extraordinário. Então, comecem a desencanar na questão dos tratamentos, vocês que fazem tratamento de desobsessão, de elaboração, porque cada um tem o seu P, né? Eu falo que cada um tem o seu tratamento. Comecem a elaborar a vida de vocês e ajudar o tratamento de vocês. Sempre o médium inteligente, o médium consciente, bem orientado, o médium bem direcionado, ele ajuda os espíritos. Aí entra uma questão que é fundamental. Na comunicação mediúnica, a doutrina espírita diz assim: quanto mais o médium, o receptor está preparado, mais a comunicação é fidedigna entre um e outro. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. É a fidedigna. Ou seja, se eu me preparo, eu entro em contato com os espíritos. Eu quero, posso, quero, sou capaz. Sempre assim. Posso, quero, sou capaz. E isso levou anos para me compreender. Porque como a mediunidade apareceu muito cedo dentro do meu trabalho, por isso que a gente compreende bem esse processamento, faltam 4 itens. Eu comecei a compreender, como todos vocês, o que poderia ser feito, pesquisando, estudando e trabalhando. Todos os cursos naturais, na educação mediúnica, aprendiz do Evangelho, tal, palestrista, tudo, todos os cursos, né? Passamos por todos os cursos naturais, todas as elaborações. Por quê? Nada diferente do que ninguém. Expositor, fiz parte da Federação Espírita, companheiro, maravilhoso. Só aprendemos. Aprendemos a aprender e aprendemos a entender que nós somos intermediários e solidários com as pessoas. Só. E isso faz com que cada um de vocês entendam e dividam a questão do comportamento psicossocial, essa da elaboração da família, meio social, casamento, relacionamentos, formaturas, etc., de que o médium
não pode estar dissociado a vida inteira da sua responsabilidade. É responsabilidade. Eu vou para uma festa de formatura, eu vou beber vodka, eu vou encher a cara. Como as crianças fazem, os jovens fazem, jamais. Eu tenho que desenvolver consciência espiritual, consciência estrutural, natural. O médium brinca, dança forró, dança qualquer coisa, lógico, brinca, a brincadeira saudável, as danças circulares, que se vocês não conhecem, são maravilhosas. É cultura. E é isso que nós temos que entender. O desenvolvimento da capacidade da aptidão mediúnica, ela é gratificante, ela é alegre, ela não é triste, ela não pode ser sisuda, arraigada nos processos de que os espíritos obsessores estão dentro dos centros espíritas, atormentando o médium. Absolutamente. Agora, é fundamental entender o que é conexão mental. Vocês sabem o que é conexão mental ou não? Nunca ouviram falar nisso? Vocês já devem ter passado alguma coisa sobre isso, mas vão abrindo a cabeça de vocês, porque isso vai no próximo advento do desenvolvimento do planeta. O planeta está mudando as suas elaborações. Tudo que vocês estão vendo por aí, pandemia, voltas, alterações, guerra, tudo isso é um princípio de evolução psíquica do planeta necessário. Nunca doeu tanto como agora, não é verdade? Nunca doeu tanto. A gente vê tanta coisa. Ásia, África, as tribos, Ucrânia. Para quem acompanha políticas e políticas públicas, como a gente faz, a gente consegue compreender porque nós estamos ligados a essas questões. É fundamental a solidariedade. Ah, mas o que eu vou fazer com a Ucrânia? O êxodo daquelas famílias. Orem, vibrem de vez em quando. Nós todos os dias, às 18 horas, temos um trabalho de coletividade que eu participo. Agora, eu me desloco, porque eu não dirijo esse horário, porque eu tenho outras responsabilidades, e o trânsito na Marginal é perigoso nem chegar aqui. Eu faço outro itinerário, que eu já estava em outros compromissos, eu chego com mais facilidade de trem. Às 18 horas eu estava participando do trabalho no trem. Aí vocês vão falar para mim, mas se com tanta gente se vira, eu não perco um dia. E tem uma agenda desse tamanho de trabalho e atendimento. Cada um tem que elaborar o trabalho da melhor maneira possível. Vocês falam assim, mas como? Eu atendi 2 pessoas ontem no estacionamento do centro, lá no Maria Bethânia, na freguesia do Alto. Enquanto eu esperava, eu cheguei cedo pela videochamada. Mesmo trabalho, mesma elaboração, como se eu estivesse no meu escritório. Sendo que uma das pessoas passou por mim há 15 anos atrás, retornou recentemente. Foi um dos maiores fenômenos de efeitos físicos que aconteceu numa sala que eu tenho no Tucuruvi. Um dos maiores. Ela e a família, ela tinha distúrbios, mora em Barueri, se eu não me engano, Alphaville, Barueri, lá de cá, Castelo Branco. Vocês não têm ideia o fenômeno que aconteceu. Eu vou contar para vocês. Querem que eu conte ou não? Vocês vão dormir hoje direito? Dormam bem. Eu atendia a família inteira e a mãe era portadora de alterações de comportamento. Ela não sabia a quem recorria. Ela recorreu e ela tinha perturbações, ela ficava meio fora do ar. Ora, óbvio que eu já sabia o que era, não tem nada, sem nenhum esforço. O médium que não se desenvolveu e que fica girando em torno de uma autoperturbação. Simples. A pessoa fica zureta, coisa que aconteceu comigo. Você não consegue estabilizar o pensamento, porque o pensamento ele fica o tempo inteiro girando. E ela contou vários fatos que aconteciam na casa dela. Eu falei, você vai ter que ter calma, e nada se faz num dia. E o reequilíbrio mediúnico demora um tanto, que depende da estabilidade do médium, dos recursos e ferramentas que a pessoa vai desenvolver. E um dia, ela tem uma filha que está nos Estados Unidos, a menina desde os 12 anos dava trabalho.
Hoje está com 30 e poucos anos. 14, 15 anos. Faz 15 anos atrás. Eles estavam toda a família numa sala. O filho mais novo dele, que é o Rodrigo, tinha 12 anos. Tomava Coca-Cola, ficava na internet a noite inteira. Não tinha sono. E numa das bate-papo que nós tivemos, nós estávamos conversando, o Rodrigo entrou, ele era todo esquisito, fechado. Nós estávamos conversando, ele levantou, e vocês sabem que dá para ver o duplo etérico. Vocês não têm essa técnica. O duplo etérico é visível. Quando uma sala em penumbra, próximo da luz, você faz assim, você vê visível o seu formato do corpo, que é o duplo etérico. Ou emanação de energia fluídica material, é o duplo etérico. Campo de energia, a coisa mais fácil de ser vista, mais simples. Eu mostrei estava tentando fazer um desenvolvimento que a família não entendia muito bem. Deu uma explosão dentro da minha sala, vocês não têm ideia. Nós estávamos na semiluz, que tem a elaboração da luz, eu sempre elaborava para conversar com eles. Deu uma explosão dentro da sala, vocês não têm ideia. Parecia um fio de alta tensão, ficou tudo azul. Pá! Um barulho quando encosta 2 fios de alta tensão. Todo mundo viu. Ela lembra até hoje, o Rodrigo, que hoje é engenheiro eletrônico, ele lembra até hoje, e ele viu um vulto enorme. Ele deu um grito dentro da sala, correu para o colo da mãe com 12, 13 anos. Aquilo foi um fenômeno espetacular, um dos. Não existe energia? A família era toda perturbada. Hoje eles estão mais estabilizados, ela frequenta o centro, está em Santos, ela faz trabalho com videochamada e ela relata fatos. Está muito mais estabilizada. Cresceu, desenvolveu, fez educação mediúnica aqui em Barueri, mudou para lá, está completamente mais estabilizada, alimentação regulada, consciente e desenvolvendo até hoje. Um fenômeno eu estou contando para vocês. Fora os que eu já vivi. Vocês querem que eu conte mais um? Sim ou não? Uma vez eu estava lá em Santo Amaro, estava saindo da casa de um conhecido, passou um morador de rua, todo desgrenhado, roupa em cima da outra, sacola de jornal, mato dentro da sacola, passou na minha frente. Eu olhei para ele, na época eu estava na Federação Espírita, 1987 eu lembro, onde eu tive outro fenômeno em casa. Aquele foi materialização, o outro. Quando ele passou na minha frente, eu falei, meu Deus, quanta coisa, né? Às vezes a gente faz isso, né? Olha para alguém e fala, meu Deus, amparai-o. E ele andando na minha frente, o ponto do ônibus um pouquinho para frente, assim, uns 50 metros, em média, 50 metros, não passava disso. Eu comecei a fazer uma prece para ele, mas a prece que eu fazia era mental. Eu não falei nada, ele na frente e eu atrás. Ele parou, deu um berro e gritou para mim assim, olhando para mim. Não reza para mim, não. Foi um dos fenômenos mais elaborados. Eu parei, eu falei, mas como que ele sabe que eu estava orando para ele? Era entidade, é chamado obsessão de 3º grau, ou subjugação, que está ali. Ele captou a entidade que vivia não no corpo dele, mas na mente dele. E ele ainda virou para mim quando eu parei no ponto do ônibus. Ele ficou parado e o olho dele estava desse tamanho, olhando para mim. Eu nunca mais esqueci. Mental. Por isso que hoje eu falo para vocês que estão elaborando o crescimento de vocês, vocês precisam desenvolver com o tempo, através desse itinerário, e é possível, domínio mental, equilíbrio mental e soberania mental. Não esqueça, domínio mental, equilíbrio mental e soberania mental. Dificilmente vocês se desequilibram, dificilmente.
Isso é que nós chamamos de maturidade espiritual. Em vida, e é possível. Vocês começam a ter um domínio elaborado pelas bases que vocês introjetaram de conhecimento, de ferramentas boas e de ação magnética no amor e na fraternidade, na caridade e na fraternidade. Sem isto, dificilmente há um nível de equilíbrio. Dificilmente a pessoa se equilibra. Ela oscila a vida inteira. A gente não fala, mas na intimidade nossa do travesseiro, no nosso dia a dia, a gente de vez em quando fica pensando na gente, lembrando do passado, né? Fazer elaborações e tal. E a gente fica oscilando. A recomendação é de que haja o desenvolvimento da maturidade. E maturidade só se adquire através do exercício, do começo dos primeiros passos, o beabá, ou então aquilo que nós chamamos de comecinho da alfabetização de uma pessoa, o comecinho, a elaboração do começo de uma história. Sem isso é difícil. Aviso para vocês de uma pessoa que está se dedicando até hoje no processo da mediunidade, até hoje. Não existe aposentadoria para a evolução. Não existe aposentadoria para o desenvolvimento mediúnico. Não entre nessa vibe, nessa energia. Não existe, tanto o homem quanto a mulher. Quando nós pensamos com os pensamentos e as ferramentas da doutrina espírita. Ciência positivista, psicologia, psiquiatria, psicanálise e medicina são positivistas. Tem suas tecnologias, suas próprias ferramentas. Doutrina espírita tem as suas ferramentas pessoais, íntimas, invioláveis. A doutrina espírita não discute com ninguém. Nenhum tipo de elaboração científica. E não impõe. E nós estamos num mundo que nós precisamos compreender que essa elaboração ela é pessoal e intransferível. Vocês estão compreendendo? Aviso mandado para vocês, que é fundamental. Eu não vou contar muito mais casos para vocês, porque tem uma cleba de casos de uma pessoa que veio de Paulínia, contou também, que materializou um espírito na frente dela, e ela era católica, me contou, e conversou com o espírito, que contou para ela, que contou várias coisas para ela, que o genro dele passou a perna em toda a família, materializado, que eu lembro do caso, materializou. Ah, mas a materialização não existe mais. Existem quadros, existem. Eu já vi coisas voando, passando, pequenas, nada significativo. Aviso, estou dizendo para vocês, a vida tem que ter responsabilidade. O médium, ele tem que ter um grau de responsabilidade, não é só interno, é externo. Ele tem que ter metas, tem que ter programas, projetos, e ele tem que ter ação. Do jeito que a gente pode elaborar. No começo é tímido, homens e mulheres. Não entre nesse significado capitalista, materialista só, não. Não fiquem nisso, porque isso vai dar problema. Eu estou acostumado com diagnóstico há muitos anos. Isso dá problema mental. A pessoa fica perturbada. É uma perturbação branca. É uma perturbação que ninguém fala, por não ter desenvolvido o psiquismo. O psiquismo foi feito para ser desenvolvido. A evolução foi feita para que... o que é evolução? A evolução é o processo de exercício mental. A evolução é isso. São os degraus, aquela escadinha que a gente vai crescendo, porque a gente vai elaborando e compreendendo, elaborando e compreendendo, elaborando e compreendendo, e trabalhando sempre. E não tem fim. E não parem. Não vão pescar só não, porque essa pescaria vai dar sérios danos. Pode pescar. Mas terminou a pescaria, vocês têm que ter projetos para a vida inteira elaborado. Cora Coralina, Chico Xavier, Divaldo, todos eles. Vocês conheceram o Chico ou não? Nunca vocês conheceram? Já tiveram com ele? Eu já passei na Praça do Abacateiro uma vez, em 79. Maravilhoso. Vocês não têm ideia da magnitude que é tudo aquilo. Trabalho, o Chico dava um pãozinho, atendia as pessoas e não discutia com ninguém, sorria.
Ele plantava uma semente. Todas aquelas almas ficaram plantadas sementes. E vocês acham que trabalhar, quando ele estava falando aqui sobre os trabalhos de distribuição de cobertor, vocês não têm ideia. A semente que fica plantada naquelas mentes. Que a gente trabalha no sábado, e a gente vê. O sorriso, todo sábado eles estão lá. Olha, não peguem cobertor por isso, aquilo. Eu elaboro o trabalho, converso com eles e tal. Falo, tudo bem? Eles têm consciência. Não queremos, eu já tenho. É maravilhoso. Vocês plantam sementes, porque a gratidão que eles vão desenvolvendo, aquilo fica para sempre. Num mundo acirrado de divisões, e aí a gente chega no último princípio. Maturidade significa simplicidade. Maturidade não é idade. Maturidade não é saber, conhecer só. Maturidade espiritual precisa de elaboração, precisa de estágio, precisa de exercício. Lembra? Mediunidade, desenvolvimento mediúnico e exercício mediúnico. As 4 pilastras fundamentais, 4 cantos. E aí a gente começa fazendo os primórdios de um trabalho. Aí a gente faz 20, 30, 40, 50, 60, 70. Se fizer 80, está ótimo. Se fizer 90, com domínio das faculdades estruturais, elaborando, é um ganho maravilhoso. Produzindo ainda. Olha que beleza. Produzam. Saiam da ilusão da idade, da ilusão da terceira, quarta idade, daqui a pouco vou inventar a quinta. Saiam dos aspectos psicossociais, aqueles que elaboram o derrotismo, o negativismo, o pecado, o medo, a subserviência. A pessoa fica algemada na mente e repete, fica condicionada a repetir, a elaborar as mesmas atitudes. Todo mundo bebe todo mundo, brinda. Não, sejam seletivos, elaborem. A disciplina mental, ela é fundamental aí, simples, e todos podem escolher. Não tem ninguém que não possa desenvolver a mediunidade e auxiliar no desenvolvimento dessa ferramenta. Eu, quando falo para mim, eu digo presente, em qualquer lugar. Não tenho medo. Nunca tive medo. Sofri pra caramba com a história da proximidade dos espíritos. À noite, né, aqueles vultos, aquele monte de vulto, aquela geladeira, aquele frio, aqueles arrepios enormes que eu sentia. Eu nunca mais esqueço de 1971. Nunca mais. Que era ao vivo e a cores. E então, eu não desejo para vocês os estágios que nós tivemos para poder aprender. Chega um dia que a gente aprende, como? Trabalhando. Hoje, o único aspecto que deve seguir a gente é a gratidão pela vida, gratidão ao pai, à mãe, à família, os amigos, a gratidão. Pão, café com leite, bolo, quintal, a goiaba, a festa de São João, as alegrias que nós tivemos. Nós temos que ter gratidão. Vocês têm gratidão? Lembrem. Comecem a lembrar a gratidão que vocês têm, que vocês vão ver o sentimento que brota no coração de vocês. Gratidão por ter vivido, por ter elaborado, por sermos saudáveis, estarmos dando continuidade no momento que a humanidade inteira está sofrendo. Um sofrimento existencial, moral, estrutural, muito difícil. E nós continuamos alegres, otimistas, felizes, elaborando, criando e desenvolvendo. E por último, 3 aspectos fundamentais. Nós só vamos chegar a uma condição psíquica saudável se nós desenvolvermos com o tempo. Desenvolvimento, o equilíbrio mental, soberania mental e elaboração estrutural, todas elas. E é preciso ter domínio mental sobre a vida, sobre os aspectos, porque a força, a capacidade materialista é enorme de influenciação do coletivo, aquilo que nós chamamos plano coletivo da sociedade. Um magnetiza o outro, um elabora. Lembra do médium? O emissor e o receptor? Existe isso entre nós. O processo de influenciação mental. A coisa mais preciosa que tem, a vida. Valorize a vida. Selecione a vida, sejam seletivos. Faça o melhor pela vida, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Não existe nada mais precioso do que a psicoeducação mental, o equilíbrio e a felicidade está nisso. Quando a gente consegue evoluir. A felicidade está no princípio da evolução. Por quê? Cuidar da vida? Porque a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Paz a todos.
Nós agradecemos então, Antônio, pela belíssima explanação dessa noite. Gratidão por nos ajudar mais uma vez. Eu convido a todos então para que possamos fazer a nossa prece. Mais uma vez então, na sintonia inicial desses trabalhos, dessa noite, vamos agradecendo mais uma vez ao Pai Maior por essa oportunidade que nos deu de mais uma noite de aprendizado. Agradecendo mais uma vez a Jesus, o nosso Mestre, sempre presente, e aos amigos espirituais que estão sempre nos acompanhando, nos intuindo e nos ajudando para que pudéssemos mais uma vez desenvolver nosso trabalho na querida Casa Fraterna. E assim, com o coração repleto, cheio de gratidão, mais uma vez ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim, vamos pedindo aos bons espíritos que nos levem em paz de regresso aos nossos lares e que tenhamos uma noite de descanso repleta de paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite então, mais uma vez, aos nossos amigos do Instagram que estiveram nos acompanhando, uma ótima noite de descanso. A todos que estão aqui presencialmente, nosso muito obrigado, bom descanso e até a próxima semana.